não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Vamos pegar um dos caras da direita antiga, que era bem autoritário. Ele tem um plano de ditadura. Você lembra que o pessoal da extrema-direita brasileira, que é chamada extrema-direita, o que eles queriam? Não queriam intervenção militar. Não era isso que eles queriam. E os militares queriam o quê? Queriam vender o Brasil para a China. Você acha que eu ia fazer alguma intervenção militar contra os comunistas? Não, eu podia fazer intervenção a favor dos comunistas. Então você vê como o pessoal estava no mundo da lua, porra. Isso era a direita brasileira. Agora você acha que essa direita que queria intervenção militar é capaz de planejar um golpe militar? Não é capaz de planejar nada, nunca é capaz de planejar uma partida de futebol de botão, pô. É um pessoal totalmente inofensivo. Se você pegar toda a extrema direita brasileira, ela é inofensiva. É incapaz de fazer mal para o mosquito. Né? Mas, no verbalismo, sobretudo da mídia, dá a impressão, não, há uma conspiração fascista para tomar o poder e implantar uma ditadura. Por exemplo, o Bolsonaro não ia implantar uma ditadura? Ditadura militar? Com quais militares ele ia implantar a ditadura, hein? Com esses que vivem amarrando a mão dele, não deixa ele fazer nada? Com esses que agora estão brabos com o Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro torce para o Trump e eles torcem para o Biden? O Biden é o cara que ameaçou invadir a Amazônia, porra. E você vê os defensores da pátria, os generais verde e amarelos, torcendo por Biden. Que a rigor, se você pensar bem, isso é um ato de traição nacional. E os generais fazem isso. Alguém se escandalizou quando eles disseram isso? Não. O pessoal acha normal. Por quê? Porque só entende o caso como uma disputa eleitoral. Tem dois candidatos, os dois candidatos têm a sua legitimidade. Você pode votar um como pode votar no outro. Você escolhe um, escolhe o outro. Os generais escolheram o Biden, qual é o problema? Quer dizer, o formalismo democrático da eleição, na mente dos caras, predomina sobre a realidade das forças políticas em jogo. Está entendendo? Por quê? O Trump se apoia definitivamente na população. A força dele é o apoio popular, tá certo? Que inclusive aumentou ao longo do tempo. Os caras dizem, não, a administração Trump foi um fracasso, tal. Foi um fracasso, coisa nenhuma, diminuiu o desemprego, tudo melhorou. Né? Ele provou ser capaz de instaurar a paz no mundo inteiro, fazer tratado de paz com todo mundo. Do ponto de vista das relações externas, foi o melhor presidente em 100 anos. Né? E todo mundo sabe disso, eles negam, mas eles sabem que é assim. Né? E o Trump também ia implantar uma ditadura, mandar matar todos. Né? Agora, você vê, hoje tem a notícia de que o chefe do Black Lives, o chefe do Antifas, está dizendo que nós precisamos catalogar todos os apoiadores do Trump para não apenas reprimi-los, mas expulsá-los da sociedade humana. Exatamente como fazem no Brasil. Então, quer dizer, o cara que é o defensor da democracia, da liberdade democrática, da igualdade democrática, oprime as pessoas, desiste dos meios normais do confronto democrático, que seria o debate aberto, e começa a usar intimidação, boicote, chantagem, prisão, processo, pronto. É o que aconteceu no Brasil. Você acha que ainda tem democracia no Brasil? Não tem democracia nenhuma, porra. Você não pode discutir nada no Brasil, porque os caras te respondem com meios policiais. Gente, eu trabalho no Jornal da Tarde, que era o jornal mais visado do Brasil no tempo dos milicos, e eu vi a censura funcionando. O que era a censura? Era um funcionário da Polícia Federal que ficava na portaria, lá embaixo do prédio. O Rui Mesquita não deixava ele entrar no prédio. Então ele ficava lá dentro dos negócios e cortando umas linhas, cortando uma notinha de vez em quando. Isso era o máximo que acontecia. Uma vez ele ousou entrar na redação, o Rui Mesquita mandou todos nós sair. Fomos tudo embora, deixamos um cara sozinho lá. Isso era a autoridade que a censura tinha sobre nós. Ele censurava o quê? 2 ou 3 matérias por mês. Tá certo? E nunca matérias de opinião. Nunca nenhum artigo de opinião foi censurado. Eram matérias que eles não queriam, fatos que eles não queriam ser revelados. Por exemplo, assalto em loja de armas você não podia noticiar. Era proibido. Você podia noticiar, mas só um mês depois.
Quando já investigaram, já sabe quem roubou. Quando a polícia resolveu o negócio, você pode noticiar. Eu trabalhando no Diário Popular, um dia o editor de polícia ficou doente e eu o substituí. E daí chegou uma notícia de assalto à loja de armas. Eu falei, oba, essa é a manchete, botei lá, pá, 8 colunas. Né? Quando eu acordei, a polícia estava na casa do editor de polícia, coitado. Né? Pensaram que foi ele. No fim não deu nada, só deram uma bronca e não aconteceu nada. Mas esse tipo de notícia é proibido, notícia que podia atrapalhar investigações. Né? Artigos de opinião, nunca nenhum foi censurado. Você podia dizer o que quisesse. A circulação de ideias como era, eu digo naqueles anos foram os anos de maior sucesso da indústria do livro comunista no Brasil. Era impressionante o número de livros comunistas que tinha nas livrarias. Nenhum foi censurado. O único livro que foi censurado foi o livro do jornalista inglês, o Wilfred Burchett, que era um livro sobre Vietnã. Por quê? Porque ele ensinava como fazer uma bomba atômica. Daí os caras mandaram decidir proibir. Foi o único livro proibido. Né? Então, eu assisti tudo isso, chamado Os Anos de Chumbo. Era brincadeira de criança perto do que acontece hoje. Porque hoje, opiniões são censuradas todo dia. Fatos são suprimidos todo dia e de montão. Só que é o seguinte, a agência repressora agora não é mais o governo. São movimentos políticos, são grandes empresas, são grandes bancos, são os próprios órgãos de mídia. Então você tem uma censura multilateral. Você não tem para onde escapar. Naquela época, se a Polícia Federal te ignorasse, o resto do país também não ligava para você. Mas hoje você não tem para onde correr. Hoje mesmo eu estava reparando, e não é só no Brasil que acontece isso, está acontecendo. Até ontem eu via muito noticiário sobre o negócio da eleição vindo de fontes autônomas, quer dizer, da rede social. Hoje sumiu. Você só vê os noticiários da grande mídia, na própria internet. Eu estava tentando ler uma materinha lá do Alex Jones, tiraram a matéria já. Eles tiram até pronunciamento do presidente da República. Você imagina acontecer isso no tempo da ditadura militar. Bicho, nós estamos sob uma ditadura ferocíssima no Brasil e agora vai ter a mesma coisa aqui. Esta é a primeira consequência da eleição, entre aspas, do Biden. Por quê? A força do Biden é o esquema globalista. Então, as grandes empresas, é o pessoal do Bilderberg, são as grandes empresas que comandam a rede, é a indústria total da mídia, né? É o Silicon Valley. Então, é uma pequena elite bilionária, trilionária, que é capaz de criar, por meio da mídia, do cinema, da TV, a impressão que ela quiser. E criar narrativa. Por exemplo, a narrativa do tempo do Obama. Eu estava vendo as coisas de um jeito, falei, olha, quem é o Obama? Obama é um desconhecido com documento falso que conseguiu enganar todo mundo e virou presidente da República. Isso é a verdade. É verdade material. Né? Agora, a narrativa é o seguinte, ele é o primeiro negro que subiu à presidência. Né? É, portanto, um grande progresso para a democracia americana. Escuta, peraí. Você elegeu um sujeito pela raça dele, te diz quem ele é. Então, qual era a raça do Hitler? Ele não era branco. Qual era a raça do Stalin? Não era branco. Qual era a raça do Churchill? Não era branco. Qual era a raça do Roosevelt? Também não era branco. Isso melhorou as coisas? Não. Então isso quer dizer que a conduta do sujeito não é previsível pela raça dele, pô, não é uma coisa óbvia. Quer dizer, qualquer sujeito de qualquer raça pode fazer qualquer coisa que lhe dê na cabeça. Né? Então, você eleger um sujeito de uma determinada raça pode ter um valor simbólico, né? Portanto, um valor publicitário. Mas significa algo além disso? Não. Para quem efetivamente trabalhava o Obama? Para os negros? A situação dos negros melhorou um pouquinho durante o governo dele? Nada. Absolutamente. Tinha até uma mulher negra que subia, tinha um poste na frente da casa dela, ela subia pelada
Esse filho da puta do Obama disse que ia ajudar, nos ajudou por... Era assim o negócio, pô. Ele não representava os negros, ele representava o esquema globalista, meu Deus do céu. Ou seja, representava o esquema que dominava a mídia e que criou o personagem dele, vamos dizer, em vantagem própria, é óbvio, é? Agora está acontecendo a mesma coisa. Agora, o discurso, né, publicitário e a idealização do Biden tem alguma coisa a ver com o resultado real da eleição? Não. O Biden está efetivamente eleito? Digo, depende. Depende de você aceitar todos os votos válidos ou... Se você aceita todos os votos válidos ou inválidos, ele ganhou, evidentemente. Ele já está com 290 cadeiras no colégio eleitoral. Então ganhou. Agora, se existe a questão dos votos válidos e inválidos, aí é outro problema. Daí tem que começar a verificar voto por voto, cédula por cédula, e separar as inválidas. Daí a coisa vai ser outra. O Trump garante que se fizer isso, quem ganha é ele. Nós não sabemos que é a verdade, mas vamos supor que, descontados os votos inválidos, o Biden continuasse vencedor. Ele não assumiria de jeito nenhum, porque ele é um criminoso e ele teria que ir para a cadeia. E alguém quer que isso aconteça? Pode ser que alguém queira. Pode ser que na Suprema Corte tenha algum juiz que quer saber a verdade mesmo e quer que o sistema legal americano prevaleça. Mas de um lado você tem o sistema legal, do outro lado você tem o sistema de poder sobre a mentalidade da população. Então, era aquele negócio que tem na teoria do medalhão, do Machado de Assis. O que interessa são apenas as versões, os fatos são apenas convenientes. Então, o que vai predominar? Vai predominar a narrativa, né, de que votar no Biden é um grande negócio, porque elegemos a primeira mulher negra, que ela não é negra coisa nenhuma, né, vice-presidente. Né? Bom, simbolicamente isso é alguma coisa, mas materialmente é alguma coisa? Isso quer dizer que, né, o Biden é presidente melhor a situação das mulheres? Eu acho que pelo menos das menininhas de 12 anos não melhora nem um pouco, né? Então, e essa mulher, ela trabalha para quem? Para as mulheres americanas ou para a China? Então, uma coisa é o conflito real dos poderes que estão em jogo. E outra coisa é a impressão narrativa, quer dizer, é a ficção embelezadora que o pessoal está engolindo. Agora eu fico impressionado como mesmo pessoas que sabem que a mídia está sendo mentirosa usam essa mídia como critério final da verdade. Eles acreditam que se algo é realmente uma verdade de fato, vai acabar aparecendo na grande mídia. Se não apareceu, é apenas opinião ou é teoria da conspiração. Presta bem atenção. O que é a mídia? É a opinião apresentada à maioria como se fosse a opinião da maioria. Na verdade, não é nem a opinião da maioria, né? É a opinião de um grupo de jornalistas e de um grupo de empresários. Esse é apresentado como se fosse a opinião geral. Ora, aí tem que lembrar aquele negócio que dizia Karl Marx, a maioria geralmente está errada. Não é isso? Se você quer saber a verdade sobre algo, a primeira coisa que você tem que fazer é ignorar a opinião geral. Você acha que é normal, assim, sobre qualquer assunto, a maioria está sempre sabendo a verdade? Ou ao contrário? Você conhece alguma descoberta científica que foi feita pela população em geral? Chega lá, lei da gravidade. A Inglaterra inteirinha descobriu a lei da gravidade e foi contar para o Newton, né? Foi isso que aconteceu? Ou ao contrário, ele descobriu e foi contar para os caras? Tudo quanto é verdade vem por atividade, pela ação da inteligência individual, sempre. Nunca da massa, nunca do coletivo. Todo mundo deveria saber isso desde a escola primária. Se você pegar assim, quem são os grandes filósofos? A população americana inteira de grandes filósofos. E tem uns 2 ou 3 lá, que você chama de filósofos, assim, apenas por homenagem. É assim?
Ou ao contrário, você tem 5 ou 6 filósofos, o resto um bando de ignorante. Gente, há quantos anos eu estou acertando as minhas previsões sobre a política brasileira? Mais de 20. Quantos eu sou? Você viu o número de pessoas que me chamam de louco, de teórico da conspiração, etc. Eles acertaram alguma? Nunca acertaram nada, porra. Quanto menos acertam, mais se acham inteligentes e mais se acham representantes da verdade. Isto é normal. As pessoas acreditam na mentira não é porque elas se enganaram, é porque elas querem. Peraí, põe mais açúcar aqui para mim, tá ruim. Põe mais um pouquinho de café. Então, se você, para se sentir seguro e orientado no cosmos, você precisa acreditar que você está seguindo a maioria, você está completamente louco. Se pega assim, os grandes conflitos que houve no século XX, né? Por exemplo, quantas pessoas no mundo, quantos analistas políticos, né, politólogos, cientistas sociais, etc., previram a queda da União Soviética? A maioria seguiu o tal do Paul Kennedy. Ascensão e queda das grandes potências foi um dos livros de maior sucesso nos 5 anos anteriores à queda da União Soviética, em que ele dizia que na década seguinte os Estados Unidos ia cair e a União Soviética seria a potência dominante. Essa era a tese dele. O cara foi celebrado como um super gênio da ciência política. Todo mundo acreditava nisso. De repente caiu a União Soviética, porra. Quantos previram? Eu conheço, acho que 2 pessoas que previram. Pessoas que não são tão conhecidas, não são famosas. Será que você tem que seguir a maioria, tem que seguir a mídia dominante? Você está doido, porra. Não é para acreditar em nada do que você... Sabe o que é nada? Zero. Mídia é farsa, por definição. Agora, eu tenho conversado com amigos meus no Brasil, eles quando querem dizer que algo é verdade, dizem, não, saiu na mídia, não é minha invenção. Então a resposta é o seguinte, você é louco. Você acha realmente que o sujeito criou uma empresa de mídia para te dizer a verdade, para te ensinar a verdade, para te orientar? Você acha mesmo? Quando você encontra um cara que quer a verdade, ele geralmente está sozinho, investigando, tudo dá um trabalho desgraçado. Tá entendendo? E ele às vezes não consegue nem contar para ninguém. Aliás, eu fiz esse juramento quando eu era jovem. Eu fiz uma oração dizendo, Deus, eu quero entender essas coisas, mesmo que eu não consiga contar para ninguém. Então eu tenho que ficar sozinho, sabendo a verdade, sem poder contar para ninguém. Eu aceito isso. Por quê? Buscar saber algo é saber o que os outros não sabem. Saber o que todo mundo já sabe não é saber nada, porra. Aquilo que sabe, só o que os outros já sabem, não é ignorante? Essa é a definição do ignorante, porra. Agora, todas as descobertas científicas do mundo, absolutamente todas, eram coisas que ninguém sabia, que o sujeito sozinho descobriu. Ou 1, ou 2, ou 3 caras. Será que isso é só coincidência? Ou é sempre assim? É sempre assim. Pensa bem, existe pensamento coletivo? Por exemplo, eu dou aula faz muitos anos. É possível você dar aula para uma classe? Tem assim, a classe como um conjunto entende tudo e ninguém em particular entende. É possível isto? Agora, é possível você dar uma aula e ter um aluno que entende e o resto não entende? Isso acontece o tempo todo, porra. Pensamento coletivo não existe, isso é uma besteira. É como é que se diz? É uma figura de linguagem, porra. Mesmo porque alguém conferiu as coisas para ver se o pensamento coletivo era coletivo mesmo? Opinião pública. É a opinião de quantas pessoas? Para quantas você perguntou? É no máximo um efeito estatístico, calculado, inventado. Não é isso? Então,
Por exemplo, nós sabemos que o PT, durante a maior parte da sua existência, o eleitorado dele era de classe média para alta. E eles se gabavam dizendo assim: a parte mais culta da população vota em nós. Daí, daqui a pouco, começaram a dizer o contrário. Nós somos o partido dos pobres. Os pobres votam em nós, os ricos votam no outro lado. É possível um treco desse? Como é que você vai levar a sério um negócio desse? Gente, vocês não viram a mídia brasileira inteirinha negar a existência do Foro de São Paulo durante 16 anos? Vocês não viram isso, porra? Essa semana, amigos meus que me telefonaram, usando a mídia como critério separador do verdadeiro e do falso. Dá vontade de mandar merda mesmo, dá vontade de romper a amizade. Eu não sou mais seu amigo. Eu não sou amigo de quem lê o Globo. Eu não sou amigo de quem acredita na Folha. Eu não passei a minha vida estudando para depois acreditar na Folha. Você está brincando, porra? Veja, eu trabalhei na Folha para fazer 50 anos atrás. Eu estava cercado de idiota naquele tempo. Hoje os caras são muito mais idiotas. Quer dizer, o jornalismo brasileiro caiu de uma maneira vertiginosa. Você não pode comparar os jornalistas de hoje com os de 50 anos atrás, mas 50 anos atrás eles já eram idiotas. Eles não tinham interesses culturais, eles não liam grandes livros. No máximo eles liam uns best-sellers. Era isso que eu queria? Gente, sabe como é que eu aprendi a escrever? Eu até os 23 anos eu tinha lido a literatura brasileira praticamente inteira. Não inteira, assim, materialmente, um por um. Não, mas o essencial. Eu peguei o livro do Otto Maria Carpo, Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira, e fui vendo ali todos os títulos que ele destacava como importantes e li todos. Assim eu aprendi a escrever. Alguém no jornalismo fez isso? Esses que escrevem hoje fazem isso? Seu Felipe Feto fez isso? O ministro Barroso fez isso? O Faquinha fez isso? Não, eles não sabem escrever. São semi-analfabetos. Escrevem como criança, porra. Todos eles. Esse pessoal do Congresso. Se houve um deputado falar uma coisa horrível, porra. Esses generais, eu sou patriota. O quê? Você tem amor à língua pátria? Não, você não tem. Então você não é patriota coisíssima nenhuma. Porque patriotismo é você ter amor à língua pátria e amor à história dos grandes feitos do seu povo, que você quer continuar. Se você não tem uma coisa nem a outra, você não é patriota coisa nenhuma, porra. Quer dizer, o seu patriotismo é puro corporativismo. É a defesa dos interesses da classe militar. Nisso eles são muito bons. Não da classe militar inteira, evidentemente. O sargento e cabo que se dane, mas os generais têm que sair bem. Então ninguém no Brasil está entendendo coisa nenhuma do que está acontecendo, nem lá e nem aqui. Aqui muito menos, porra. O que nós podemos entender no momento, olha, se você quer entender, esqueça a discussão de quem vai ser o presidente. Por esse lado, se olhando por esse lado, você não vai entender nada. Porque essa pergunta não tem resposta. No caso de uma investigação em profundidade e de processos que vão parar na Suprema Corte, você pode ficar com o presidente interino por meses, ou até por anos. Está entendendo? E o sujeito ganhar, entre aspas, essa eleição, não significa absolutamente nada. Porque se houve votos falsos, até você separar os falsos dos verdadeiros, você pode dizer que alguém ganhou? A mídia diz que o Biden ganhou, o Trump diz que ele ganhou, mas nós não sabemos. Então, o problema criminal vem em primeiro lugar. Se não olhar por esse lado, você nunca vai entender o que está acontecendo. Não é mais uma disputa eleitoral, é uma disputa entre o quê? Entre o poder sugestivo da mídia e o poder do establishment judicial, do esquema legal americano. O sistema legal americano ainda funciona ou ele já foi anulado por esse jogo de impressões da mídia? No tempo do Obama, tudo que está acontecendo hoje, eu previ no tempo do Obama. Falei, se vocês aceitam esse cara hoje, você vai ver, ao longo do tempo, todo o sistema americano ser neutralizado pelo jogo de impressões da mídia. Então, quem vai mandar nos Estados Unidos é a elite globalista e fim de papo.
a democracia virou apenas uma palhaçada, um jogo de impressões. E é o que está acontecendo agora. Você veja, por que imediatamente, tão logo, a mídia, sem autoridade nenhuma, a mídia não é o colégio eleitoral, a mídia não é a Suprema Corte, a mídia não tem capacidade nenhuma para nomear um presidente, sobretudo não tem capacidade para nomeá-lo e determinar a contagem dos votos, e não tem a capacidade de nomeá-lo enquanto os votos ainda estão sob suspeita, meu Deus do céu. Mas imediatamente os representantes do poder globalista no mundo começam a aplaudir o cara. É o Boris Johnson. É o Maduro. É o Macron. Quer dizer, toda a putada globalista. Não, nós temos que reforçar o Biden agora. Por quê? Ou para intimidar a Suprema Corte, para que ela não ouse revelar a fraude, caso a fraude tenha existido, ou para que ela nem investigue nada, como fizeram no tempo do Obama. Não pode investigar. Você investigar se o documento do Obama era falso ou verdadeiro, era você ser teórico da conspiração, era você ser racista e fascista. Tá entendendo? Então, esse jogo de impressões, ele virou onipotente, gente. E é isto que está em jogo. Nós podemos estar entrando, vamos dizer, numa fase de uma ditadura mundial indestrutível. Estão percebendo? É isso que está em jogo, não é Biden e Trump. O Trump está muito velho, ele não vai durar muito tempo. Talvez ele, se fosse eleito, talvez nem chegasse ao fim do mandato. O Biden está doente, está com mal de Parkinson, a mão dele fica assim. Está gaga completamente. E Kamala Harris tem cabeça para ser presidente? É claro que não, ela vai fazer o que a elite globalista mandar. E fim de papo. Então, quem vai mandar nos Estados Unidos? Quem vai mandar aqui é os bancos, é o Rothschild, é o homem da Microsoft, é o Silicon Valley, e fim de papo, é um grupo de mega empresas. E não haverá garantias legais contra eles, de espécie alguma. Eles podem fazer o que quiserem, eles podem tapar a boca de quem quiser, podem destruir quem quiser, podem matar quem quiser. Nós vamos ter a maior ditadura que já existiu no mundo, perto da qual a União Soviética parecerá uma democracia. Porque os caras hoje têm meios de controle que Stalin jamais imaginou. Stalin já pensou assim, será que passava pela cabeça dele, que bom se nós tivéssemos um aparelho que pudesse ouvir as conversações das pessoas à distância. Ele nunca chegou a pensar nisso. Átila Uno nunca pensou nisso, Júlio César nunca pensou nisso. Hoje tem. Qualquer amigo da Microsoft tem isso aí. E ainda tem aqueles imbecis que achavam que o progresso da ciência e da tecnologia tem algo a ver com o aumento da liberdade, da democracia. Mas é idiota. Ciência e tecnologia custam dinheiro. Elas trabalham para quem paga, pô, é óbvio. Você acha que o sujeito vai promover a pesquisa tecnológica para dar poder para você? Ou para ele mesmo? É uma coisa tão imbecil que não merece nem ser levado em consideração. O progresso da ciência e da tecnologia vão no sentido contrário da democracia, meu Deus do céu. Vão no sentido da elitização máxima. A estratificação social máxima. Hoje, a diferença entre o cidadão comum e o rico é imensurável. Pensa bem, como era isso na Idade Média? O que era um senhor de terras na Idade Média? Ele era apenas um fazendeiro. As armas dele, o que? Ele tinha uma espada e um machado. E o camponês tinha o quê? Tinha um machado e uma picareta. Um andava a cavalo, o outro também andava a cavalo. Ou seja, se o camponês quisesse matar o dono da terra, matava. Agora, se você hoje quiser matar o dono da Microsoft, onde você o encontra? Não, você não encontra nenhum. Os donos da elite são invisíveis e inacessíveis, gente. E este é o pessoal que está mandando no mundo hoje. Você pensa bem. Quais são as atividades da família Rothschild? Você leva 50 anos para saber o que eles fizeram. Eu agora sei algumas coisas que eles fizeram, porque eu estou lendo esse livro sobre a Primeira Guerra Mundial e eu sei o que eles fizeram naquele tempo. O que fizeram depois, não tenho a menor ideia.
Eu sei que outro dia um dos Rothschild xingou a mulher do Trump, né? Porque tem algum problema entre eles, né? Agora, você acha realmente assim que o homem da Microsoft, o dono da Amazon, o Bezos, né? Você acha que eles estão realmente interessados assim, na população negra, as mulheres e as crianças? Você acha realmente? Eles não estão contra isso, mas eles não estão interessados nisso, porra. Então, pensa mesmo, o que é a política? A política é a conquista do poder e os meios de utilizá-lo, né? Para finalidades que cada um tem na sua cabeça. Então, você saber o que um sujeito vai fazer quando ele tiver o poder é muito difícil, porque às vezes passa a vida dizendo uma coisa, chega lá em cima e ele faz outra totalmente diferente. Por exemplo, o Ronald Reagan passou a vida criticando o intervencionismo estatal e fazendo apologia do livre mercado. Mas quando ele chegou lá em cima, ele tinha que enfrentar a União Soviética, então tinha que aumentar o orçamento militar, portanto, aumentar a economia estatal. Ou seja, ele não escolheu o que ele ia fazer, ele fez o que dá para fazer. E em política é sempre assim. Isso quer dizer que qual é a relação entre as ideias de um sujeito, a ideologia dele e o que ele faz na prática? Essa relação é sempre dialética e ambígua. Claro que a ideologia tem algum peso, ele vai tentar fazer aquilo que acredita que deve fazer. Mas ele vai ter que jogar com uma situação real que ele não escolheu. Por exemplo, vocês não sabem que Lenin teve que criar a economia de livre mercado na União Soviética, a chamada NEP, Nova Economia Política? Tentou socializar tudo, foi tudo pro buraco, não, volta depressa aí a economia privada. Ele fez isso. Você acha que ele fez isso porque ele gostava do capitalismo? Não. Era a situação impôs que ele fizesse isso, pô. E assim por diante. Quer dizer, o homem que vai para o poder, ele não sabe o que ele vai fazer lá, ele vai tentar realizar o que ele acredita, mas ele é só uma cabeça no meio de milhares. Agora, eu tenho a impressão que essas pessoas que criam opiniões sobre a política, elas pensam como se fosse assim, um joguinho desse soldadinha de chumbo, uma coisa assim. Eles acreditam que eles podem entender tudo e manipular tudo do jeito. Vocês estão doidos, é? Está todo mundo agora dizendo que tem uns que, assim, que o presidente vai ser o Biden, outros dizem que o presidente vai ser o Trump. Fala, eu não sei nem se vai ter presidente, gente. Porque a hora que entra a investigação judicial no meio, o negócio complica monstruosamente. Né? Você já parou para pensar? Depois de todo esse pessoal celebrar o Biden como presidente, não tem nada oficial na celebração do Biden. Todo mundo está dizendo que o Biden é presidente. Isso é falso, ele não é. Oficialmente ele não é. Não houve nenhuma declaração. E ninguém desse pessoal que está celebrando o Biden tem poder para nomeá-lo. Pode chegar amanhã, o colégio eleitoral dizer, não é o Biden. É o Trump, pronto, acabou. Se fizer a contagem de votos direitinhos e você excluir os votos, as cédulas falsas, pode ser que dê o Trump. Mas isso vai resolver o problema? Quer dizer, tirou um candidato, botou o outro, resolveu o problema? Fala, não, e o tamanho do crime que foi cometido? Vamos esquecer tudo, nós não vamos castigar ninguém, não vamos punir ninguém. Você pode enganar o país inteiro, você pode roubar bilhões, ninguém liga. Não, você vai ter que fazer algo contra os fraudadores, né? Então aí você vai ter uma guerra contra o esquema político poderosíssimo, uma guerra do quê? Do Estado americano contra esses grupos. E esse é o problema. Não é Biden versus Trump. É a Suprema Corte e o sistema judicial inteiro, o judicial policial inteiro, contra esses grupos, donos da mídia, e apoiadores do Biden. É este o problema. E é isso que nós vamos ver nos próximos meses. Então preparem-se porque a coisa vai complicar muito. Deu para entender?
E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, fiquem com Deus. Se inscreva e compartilhe o canal. Obrigado. Olavo tinha e sempre continuará tendo razão. Apoiem o canal e ajude a gente a continuar aqui no YouTube e nas outras plataformas. Obrigado. Fique com Deus.